E ainda falando sobre saúde, as doenças cardiovasculares se tornaram um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Então, nunca é demais a gente reforçar e acender esse alerta para melhorar os nossos hábitos. A repórter Ana Paula Rosa está ao vivo com a gente e ela vai falar também com um cardiologista, né, Ana? Tudo bem com você? Com o cardiologista Cláudio Elias, que está aqui no RF News. Traz pra gente aí as informações, porque nunca é demais a gente reforçar esses cuidados, né, Ana? Tudo bem? Boa tarde para você, Laís, e a todos que acompanham o RF News. Pois é, né? No dia 29 de setembro é comemorado o Dia do Coração, né? E a gente vai falar a respeito disso, até porque, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 300 mil pessoas, cerca de 300 mil pessoas, perderam a vida por conta de doenças cardiovasculares. E sobre isso, sobre os cuidados e também para falar sobre essa estimativa bem negativa do Ministério da Saúde, do aumento de 250% até 2040 dessa estimativa, a gente vai então conversar com o doutor Cláudio, que vai ter mais informações a respeito disso. Qual que é a importância, doutor, de procurar um especialista e também, né, de saber a respeito do que está acontecendo com a própria saúde? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos, a equipe da Rede Família, a todos os telespectadores. Bom, como foi falado, a doença cardiovascular hoje, como morte por doença, é a primeira do mundo e até o momento consta com em torno de uns 300 mil mortes por doença cardiovascular. E ainda há uma expectativa de até 400 mil até o final desse ano, só aqui no Brasil. Então, é uma doença importante, né? A prevenção cardiovascular é muito importante, né? Para evitar todos os tipos de eventos, né? Quais os principais, até conversando aqui com o especialista, quais os principais fatores que levam a uma doença do coração? Bom, a gente costuma classificar assim, os fatores de riscos que são modificáveis e os não modificáveis, né? Os fatores modificáveis são aqueles fatores que a gente pode interferir para mudar a história, né? Por exemplo, o tabagismo, né? O sedentarismo a gente pode modificar, fazendo atividade física, né? Uma boa alimentação a gente pode modificar, a obesidade a gente pode modificar. O sedentarismo também é um fator de risco importante nos dias de hoje, né? Ainda mais com esse um tempo que tivemos de lockdown, quase ninguém saiu de casa, né? Faltou exercício físico para muita gente. Então, o sedentarismo é um fator de risco, né? A hipertensão é um grande fator de risco, né? O tabagismo, o etilismo também é um fator de risco, o estresse é um fator de risco também muito proeminente, né? Então, são fatores que a gente pode modificar, mudar o estilo de vida e reverter, né, uma situação, né, de alguma doença grave lá no futuro, né? E os fatores de risco não modificáveis é aquele que já está na constituição da nossa genética, né? Familiares com problema cardiovascular, nós temos um risco um pouquinho maior de ter esses eventos, né? E a própria idade também, né? A gente sabe que com a idade vai avançando, o risco vai aumentando também, né? Então, são dois fatores de risco que a gente não consegue modificar. Mas nós vimos que tem uma lista enorme de fatores de riscos modificáveis que a gente pode intervir mudando a história natural da doença. E atividades físicas, elas podem combater problemas no coração? Podem, inclusive é uma das primeiras orientações que eu faço no meu consultório, que meu paciente está me assistindo pode confirmar isso. A primeira pergunta que eu faço, como é que estão as atividades físicas do dia, né? Então, é um grande benefício, né, a atividade física, né? Eu costumo dizer que exercício físico, pelo menos uma caminhada, né? Eu falo que calçada não paga pedágio, né? Então, é livre para todo mundo fazer, todo bairro tem uma praça, tem alguma região que pode fazer uma caminhada, né? Caminhada é um exercício físico excelente, né? Desde que faça de forma correta, né? Em torno de 30 minutos por dia já é bom para começar, né? 3 a 5 vezes na semana é uma atividade física interessante. E aqueles com mais aptidão, quiser dar um esforço um pouquinho maior, uma academia, uma atividade física mais intensa, eu acho que também vale muito a pena. Quais alimentos, e se a gente pode falar assim, são vilões do coração? Bom, aí a listinha é grande, né? Bom, os alimentos, né, ricos em gorduras, né, que a gente sabe muito bem que é a placa de gordura do colesterol, né, a gente precisa ter alimentação gordurosa para se formar, né?
A bebida alcoólica, né, um grande vilão, né, além do álcool propriamente dito, né, ele também costuma provocar certas obesidades também, né, os industrializados, né, doces, né, muito açúcar, né, muitos farináceos também, né, tomar cuidado com excesso, né. Então são alimentos que podem, né, conduzir a um problema, né, de lesão por ateromas, né, e aumentar o risco de doença cardiovascular. Excesso de sódio também na alimentação, né, em função da hipertensão arterial. Então, são alimentos que a gente deve evitar no dia a dia. E a gente pode falar que, por exemplo, uma pessoa que acaba fazendo exercício físico, se alimentando corretamente, tem bons hábitos, ela ganha alguns anos de vida? É possível dizer isso? Sim, falando da atividade física, né, pessoas ativas por anos, ele tem em média 10 anos de vida a mais do que uma pessoa sedentária. Considerando aí que uma pessoa possa viver até os 70 anos com atividade física, ele chega com saúde aos 80 ou até, quem sabe, aos 90 anos, né? Então, a atividade física é uma prática que realmente ele aumenta, né, o tempo de vida útil da pessoa, né? E quando a gente fala no número alto, a gente falava em 300 mil apenas em 2023, mas aí uma expectativa de chegar a 400 mil que o senhor trazia para mim. Quando a gente fala neste número, qual é o principal fator que desencadeia uma estatística desta? Na verdade, não tem um fator, é um conjunto delas, né? A gente pode dizer que o tabagismo, por exemplo, né, 25% dos tabagistas fatalmente vão ter um sintoma, uma doença cardiovascular, né? Lembrando que todos os infartados, desses 400 mil aí, 30% desses daí vão ir a óbito, né? Então, a obesidade, né, o sedentarismo, então, são fatores de riscos que é muito comum na sociedade, então todos eles em conjunto podem aumentar, né, essa estatística. E agora a gente fala sobre o problema do momento, a depressão, a ansiedade. Isso também pode acarretar problemas no coração? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Vamos transformar essa palavra em estresse, né? Porque o estresse é um fator de risco importante, né? Pelo aumento do cortisol, aumento da adrenalina, isso faz com que a pressão mantenha uma pressão média mais elevada, né? E aqueles casos que a gente sabe que as pessoas levam o serviço para casa, né? Vamos dizer assim, que, né, não dorme à noite pensando no dia de amanhã, então a média da pressão é mais elevada, né? Então, esse fator de risco, né? A ansiedade, né? Pode sim realmente aumentar o risco cardiovascular. Muito bem, agradecendo então as informações do doutor Cláudio, ele gentilmente nos atendeu, trabalhou o dia todo e agora conseguiu conceder uma entrevista para falar a respeito de cuidados básicos do dia a dia, exercício físico, alimentação, tudo isso pode, como ele disse, né, acarretar aí uns anos de vida e a gente sabe como é importante e precioso esse tipo de situação, desse tipo de escolha, uns anos de vida, né, que coisa boa. Eu volto com você aos estúdios. Muito obrigada, viu, Ana? Realmente questões muito esclarecedoras. Agradeço a participação do doutor também. Uma ótima noite para vocês, viu?